Glória a Deus. Hoje nós vamos começar o estudo de Josué de 2 em 2 capítulos, porque a partir do capítulo 14, Josué vai trazer muitos nomes e divisões de tribos. Então nós vamos, a partir de agora, falar de 2 em 2 capítulos de Josué, mas destacando princípios para conquista da alma, por uma vida plenitude em Deus. Hoje vamos ler então Josué 14, 15, alguns versículos. Josué 14, versículo 1. São estas as heranças que os filhos de Israel tiveram na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, lhes fizeram repartir por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara por intermédio de Moisés, acerca das 9 tribos e meia, porquanto as 2 tribos e meia já dera Moisés herança além do Jordão, mas aos levitas não tinha dado herança entre os seus irmãos. O versículo de número 6 também. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas os meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua, e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos, estou forte, ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Agora dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que já estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Josué capítulo 14 e 15 começa a falar sobre a ocupação da terra. Eles já estavam vencendo os inimigos, eles já estavam conquistando aqueles territórios, mas agora chegou o momento de ocupar a terra. E nós vamos usar essa ocupação como símbolo da nossa herança, ou do nosso ministério, do nosso chamado para servir o Senhor através dos ministérios que Deus vai nos dando. Quando falamos de cura e libertação como princípios dentro do livro de Josué, nós precisamos nos lembrar que toda cura e libertação de Deus tem um propósito. Deus não nos cura apenas para remover problemas e circunstâncias da nossa vida. Deus nos cura para nos usar para a glória dele. Deus nos cura para nos dar projeto, propósito, serviço para o reino. Então, na nossa comparação, na metáfora que estamos usando de Josué como um livro de princípios de conquista, nós queremos destacar aqui nossa vocação ministerial, a nossa herança ministerial. Deus está te curando, Deus está te libertando, agora é hora de você ocupar a terra. Você perceber o seu chamado, o seu ministério, você perceber pessoas que você pode servir, lugar que você pode ocupar no corpo de Cristo. Cada tribo tinha uma identidade, tinha uma herança dada por Deus,
e é muito rico, os detalhes são ricos no sentido de mostrar que cada tribo, Deus ia dando uma orientação específica. E a gente viu aqui, por exemplo, a confirmação do território das tribos da Transjordânia, ou aqueles que ficaram antes do Jordão, Deus dizendo que eles teriam aquela terra para eles. A gente vê aqui o Caleb, surge aqui de novo, esse grande homem de Deus que, quando Deus mandou os 12 espias, só ele e Josué olharam para o inimigo com os olhos de Deus. É um princípio espiritual importante, a gente precisa olhar para os desafios com os olhos espirituais. Se olharmos só no campo natural, nós desistimos, nós voltamos atrás. E Caleb aqui aparece de Josué, você lembra do que aconteceu lá atrás? Lógico que Josué lembrava, né? E ele diz, olha, eu já estou com 85 anos, mas eu estou com a mesma força de antes para conquistar a minha promessa. Deus nos cura para conquistarmos promessas. Deus nos liberta para a gente entrar na herança de Deus. É lógico, nós sabemos que a nossa maior herança é nos céus, mas há uma herança dos céus para a terra. Há uma conquista de Deus para essa terra, ministerialmente falando, vocacionalmente falando. O Senhor nos ensina a estar nesta terra frutificando para a glória dEle. Então ocupar a terra significa perceber o seu chamado, perceber o seu lugar no corpo e estar ocupando esse lugar. Porque tem pessoas que passam até por um processo verdadeiro de cura, Deus começa uma obra, mas elas param em algum momento e ficam esperando que Deus de alguma maneira faça alguma coisa nova na vida delas, e muito do processo de cura de Deus vai também sendo continuado enquanto a gente serve o Senhor. Servir a Deus nos cura, servir a Deus nos liberta do egoísmo, nos liberta de algumas carências que nós temos falado aqui. Carência não se supre, carência se cura. Nós precisamos ser curados, e algo que é curador é servir, é amar, é restaurar a tua identidade e o seu senso de propósito. Tua vida tem um propósito. Deus te cura para te potencializar no teu propósito, porque as feridas limitam o nosso potencial, e a cura de Deus restaura o potencial para servi-lo, para enfrentar os gigantes. Caleb olhou e falou, eu quero Hebrom, a terra mais difícil, onde tinha gigantes. Ele podia dizer, olha, Josué, você sabe que eu sou seu parceiro, a gente passou por algumas coisas juntos, agora já estou com 85 anos, deixa eu ficar aqui, é mais fácil. Amados, quanto mais cheio da graça de Deus, mais curado por Deus, mais nós temos fé para alcançar lugares altos, ou enfrentar desafios, não ter medo. Caleb já tinha visto de tudo nesse tempo, imagina, ele viu tudo. Ele viu um povo rebelde, um povo morrer no deserto, ele viu a conquista de Jericó, mas a derrota de Ai. Mas esse homem não tinha marcas de trauma na vida dele. Ele tinha condição de sonhar, mesmo com 85 anos. As promessas de Deus estavam ardendo no coração dele, e a convicção de que Deus daria essa vitória, a mesma convicção que ele tinha lá atrás, ele preservou. Então o princípio espiritual aqui é esse princípio de ocupar a terra. Nós precisamos ocupar o nosso lugar no corpo de Cristo, servindo ao Senhor com os dons, com os talentos. Interessante que mostra aí os líderes, os cabeças, no capítulo 14, versículo 1, dividindo essas terras. Nosso ministério, nossa vocação, ela é exercida debaixo de uma supervisão espiritual. Líderes não são maiores, não é uma hierarquia nesse sentido, mas líderes são funções dadas por Deus para coordenar e organizar. O líder é como um maestro, né, que ele está ali regendo toda uma orquestra, mas ele não é o especialista e dono de instrumento algum. Cada um é especialista no chamado que Deus deu. Nós precisamos discernir isso, e assim Deus vai restaurar a nossa vocação ministerial. Deus te curou, Deus está te curando, Deus nos liberta para um propósito.
para um desígnio que ele já estabeleceu antes da fundação do mundo. Vale a pena meditar em Josué 14:15, perceber aí a singularidade de cada tribo, a herança de Caleb, a herança de Judá, Efraim, e é muito rico a maneira que Deus vai estabelecendo Israel na sua terra. A beleza do corpo de Cristo, de ver cada um fluindo numa identidade específica, isso é maravilhoso, isso manifesta a glória de Deus. O Senhor nos abençoe nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.